sabe quem é? É o Vitor Roque. Então me dá aqui, me dá a presidente da Federação Mineira conosco aqui. Vamos colocar a ordem na casa, porque tem que receber bem o convidado. Adriano está conosco aqui. Já falei 1 milhão de vezes para ele, longe dele, perto dele. Eu gosto do trabalho atual da federação, porque além do Adriano Ara, tem um cara lá que eu tenho um profundo respeito. Precisava, aliás, será meu ministro do Planejamento quando eu for presidente da República, que é o Léo Barbosa. Né? Tem até, inclusive, nome e perfil de secretário do Planejamento, que é o Léo Barbosa. Ele é o monstro. Ô, presidente, em primeiro lugar, eu gostei muito das mudanças do Campeonato Mineiro, a redução de datas, cuidar dos gramados do interior, VAR em todos os jogos e tal. Mas tem uma coisa que eu já preciso abrir a entrevista perguntando a você. A Copa Sul Minas já está definida e vai trabalhar paralelamente ao Campeonato Estadual do ano que vem, presidente? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Everton. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos aí. Bom, vamos lá. Você já começou com a pergunta do regional, eu vou tentar responder. O que acontece? O regional é um anseio, é um interesse de todos os clubes, seja de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas é um trabalho que ainda depende de muitas condicionantes se verificarem. Então, nós já estamos trabalhando para que o torneio esteja no calendário da CBF em 2024. Inclusive, essa semana eu estive à CBF, conversei com o presidente Edinaldo e a coisa tem evoluído muito bem, mas dizer que já está tudo sacramentado e que em 24 com certeza nós teríamos o torneio, eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que há uma vontade de clubes, federações e CBF para que esse torneio aconteça já em 2024. Minas Gerais saiu na frente, fazendo seu para casa, reduzindo as datas do estadual, não somente por causa do regional, mas por uma série de demandas dos próprios clubes, e nós já estamos prontos para, em 2024, podermos disputar um eventual torneio envolvendo esses 4 estados. Perdão, 24, 23 não teria a menor possibilidade, isso já foi inclusive destacado, falado, tratado e resolvido. Para 23 não poderia, me referia a 24. Elton Novaes, pergunta para o presidente Adriano Ara. Adriano, boa tarde. Eu queria saber como que foi a conversa com os clubes para a mudança do regulamento do Campeonato Mineiro, já que existia um período para seguir aquele campeonato, aqueles moldes, e que a federação destacou tanto, né, a final única, e por que mudou tudo de uma temporada para outra? Na verdade é o seguinte, já faz alguns anos que os clubes do interior têm trazido algumas demandas para a federação. Não apenas os clubes do interior, também os clubes da capital. E eu diria que as duas grandes demandas seriam, por um lado, a redução do número de datas e, por outro lado, a redução de custos. Então, a única maneira de se alinhar esses dois interesses que, falando no universo de 12 clubes, né, cada um com o seu próprio interesse, os únicos pontos convergentes eram redução de datas e diminuição de custos. Dentro dessa ideia, dessa concepção, a federação, desde o último campeonato, contratou uma empresa de consultoria que pudesse auxiliá-la no desenvolvimento de um novo formato do Campeonato Mineiro. Há muitos anos que nós temos uma fórmula já, digamos assim, pacificada, né, consolidada, onde nós temos aí uma primeira fase, todos os clubes se enfrentando, e depois semifinais e final, ou finais, né, com algumas alterações, teve ano que tivemos quartas, mas enfim, a lógica sempre foi a mesma. Mas diante da demanda dos clubes, a empresa de consultoria nos auxiliando, foram estabelecidas algumas premissas, né? Nós precisávamos manter os clássicos, manter os clubes do interior enfrentando clubes grandes, enfim, uma série de questões. E o fruto do trabalho que nós fizemos em conjunto, seja com a empresa, seja discutindo com os próprios clubes aqui em Mineiro, foi esse formato que foi aprovado aí no último Conselho Arbitral, e agora sim uma reformulação, né, completa do nosso campeonato, um campeonato dividido em grupos, existem clubes que não se enfrentam na primeira fase, enfim, foi uma reformulação mais geral, mas que atendeu aquelas premissas iniciais ali de redução de custo e de número de datas. Eu vou daqui. O fim da final única, rapidinho, desculpa. Repete, ó. Pode ir, presidente. Posso? Em relação à final única, foi uma questão de a redução que foi proposta, ela era muito impactante. Então nós teríamos poucas datas após a primeira fase. E aí a maioria ali entendeu pelo consenso de termos pelo menos 4 datas. No formato de 4 datas era necessário
retornar para finais, né, em ida e volta, e a federação, ela por mais que ela queira, né, às vezes algum formato de competição que ela entende que é melhor, ela não é senhora da verdade, em que pese os números terem sido espetaculares, ela percebeu que nesse momento era mais importante termos um torneio enxuto em 12 datas, e isso implicava a necessidade de finais de ida e volta, do que o torneio com final única. Agora os clubes vão experimentar esse formato, pode ser que eles gostem e pode ser que isso evolua depois para uma eventual final em jogo único, mas vai depender aí de uma série de questões e de como esse novo formato vai funcionar, né? Se ele vai ou não se provar como de fato uma alternativa melhor do que aquilo que nós tínhamos antes. Pedir licença ao presidente, só para eu falar da Afiminas aqui, que está no interior, e a Federação Mineira, então, divulgando a nova tabela do Campeonato Mineiro, que vai servir muito aos times do interior. Eu vou para o interior, eu vou para Divinópolis, eu vou falar de Afiminas, eu vou falar da maior rede do estado, de uma das maiores redes do Brasil, de farmácias e drogarias, e que você que está aí pode ser dono de uma unidade. É isso mesmo. Você é empresário, investidor, ou você não é empresário, investidor, mas tem um dinheiro e sonha em ter uma farmácia, faturando de 100 mil por mês a 1 milhão ou até mais de 1 milhão, com planejamento estratégico direcionado para o aumento da performance, aí a Afiminas cuida para você. Você só precisa colocar o dinheiro. Por a partir de R$180 mil, você já inaugura, já abre sua farmácia de 60, 70 metros quadrados. Então, você não precisa entender porque a Afiminas te dá todo o suporte em TI, marketing, treinamento, negociação, tudo para que você possa se destacar no mercado farmacêutico ao lado de uma rede com 25 anos de experiência e já com mais de 100 lojas abertas. Um grande empresário aqui de Belo Horizonte comprou 30 lojas, já está inaugurando a primeira agora. Então você que está aí do outro lado, você não precisa ser empresário investidor, mas se você quer investir o seu dinheiro num negócio rentável e com retorno garantido, você vai ser dono de uma farmácia no seu bairro, na sua região, em qualquer cidade do interior e não precisa entender nada de administração e nem de farmácia, porque a gente cuida para você. Fale com a Afiminas, tem duas situações. Ou você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui embaixo e fala direto com os nossos atendentes, ou chama no WhatsApp. 37, que é o código, que é Divinópolis, 99949 1070. 37 99949 1070. Venha fazer parte de Droga Rede Poupa Minas. Seja Afiminas, seja dono de sua farmácia. Tiago Fernandes pergunta para o presidente Adriano Aro. Presidente, nós estamos aí hoje na iminência de a criação de uma liga dos clubes. Alguma dessas ligas, já que Atlético e América fazem parte de uma e Cruzeiro faz parte de outra, chegou a procurar a Federação Mineira para conversar, para ajustar a questão de calendário, para falar sobre como seria o futebol com a criação dessas ligas? Não, a federação não conversou com nenhuma das ligas, né, ou das propostas de liga, não sei em que pé exatamente esse assunto está. O que a federação tem feito é conversar com a CBF, que hoje é a entidade, né, máxima aqui do futebol e é aquela que coordena o nosso calendário em âmbito nacional. E da parte da CBF há já uma sinalização positiva, né? O presidente Edinaldo disse que, se for de fato da vontade das 4 federações e dos clubes envolvidos termos o regional em 24 ou de 24 em diante, a CBF quer nos auxiliar a conseguir encaixar esse torneio dentro das datas que são disponibilizadas aí para as federações, né? Então eu acredito que em termos de calendário é algo que é possível de ser compatibilizado. Até porque uma ideia inicial é fazermos esse regional num formato de mata-mata, né? Claro que isso pode mudar um pouco, mas hoje o que se tem pensado é isso. Então o clube eventualmente eliminado, ele acaba ali liberando várias datas, né, para frente. Thiago Valu. Presidente Adriano Aro, boa tarde. Com a diminuição das rodadas, enfim, um campeonato mais enxuto, eu queria falar, me preocupa muito a situação das equipes do interior, porque essas equipes antes que tinham 11 rodadas, jogavam 3 contra as equipes da capital, tinham 8 jogos ainda. Se a gente considerar que cada equipe vai jogar 8 vezes e vai fazer 2 clássicos, são 6 oportunidades, né?
e dificulta mais para que equipes possam buscar a vaga em uma Série D, e a gente sabe que muitas equipes do interior, o ano acaba no Campeonato Mineiro. É plano da Federação Mineira estender, quem sabe mais, um calendário, por exemplo, com a Sul Minas voltando? Obrigado. Olha, Thiago, vou tentar responder sua pergunta, eu só não entendi a parte final, a relação da Sul Minas com isso, tá? Mas vamos lá. O que acontece? No frigir dos ovos, para os clubes do interior, é importante dizer primeiro que havia uma demanda dos próprios clubes, principalmente os clubes do interior, para menos data, porque menos data significa também menos custo, tá? Mas o nosso formato, em que pese termos aí uma primeira fase com 8 jogos, digamos assim, dos 12 clubes, só um não seguirá com mais jogos após o término da primeira fase. Porque os 4 primeiros vão jogar semifinais e finais, do 5º ao 8º eles vão jogar ali o troféu em confidência, paralelo às semifinais e finais, né? E os 3 últimos colocados vão fazer um triangular em jogos de ida e volta para disputar a questão do rebaixamento. Então, assim, em que pese termos tido essa reformulação, para muitos clubes, eles continuam com um número de datas próximo do que eles já tinham. E se nós fizermos um segundo raciocínio, hoje nós temos aí a maior parte dos nossos clubes com calendário o ano inteiro, né? Nós temos, muito provavelmente, tá? Vou trabalhar aqui com um cenário hoje de tabela e que ele continue, porque tem a questão do Tombense, que eu acredito que permanecerá na Série B, ainda que não exista aí uma classificação definitiva matemática. Mas teremos 3 clubes na Série A, 1 clube na Série B, 1 clube na Série C e mais 8 clubes na Série D. Dos 12, sobram novamente 4. Desses 4, 2 são os clubes que foram rebaixados, que em regra são aqueles clubes que estão lutando com maior dificuldade financeira e que muito provavelmente não teriam condições de ter um calendário mais estendido. E os outros 2 clubes que restaram, que seriam o 9º e o 10º, historicamente são clubes que, ao término do campeonato, também estão muito apertados. Em regra, eles estão lutando contra o rebaixamento, eles estão torcendo para que o campeonato seja encerrado o mais rápido possível. Então, dentro desse cenário, na verdade, o nosso problema gira em torno de 1 ou 2 equipes, entendeu? Então, é difícil se desenvolver um torneio pensando em 1 ou 2 equipes. Daí a dificuldade da gente conseguir fazer algo com um calendário mais estendido, lembrando, né, reiterando que muitas vezes essas equipes também não têm o interesse no calendário mais estendido. Gente, eu preciso encerrar com você, eu preciso de uma resposta rápida por causa do tempo que é curto. Na verdade, são 2 perguntas em uma. A primeira delas, o investimento na arbitragem, muitos questionamentos com a qualidade da arbitragem no Brasil, o que a Federação Mineira está fazendo para melhorar o nível da arbitragem do estado, aqui do nosso estado já no Campeonato Mineiro. E a segunda, alguns clubes do interior se transformando em SAF, né? O Itabirito SAF, o Atlético SAF, o Guarani de Divinópolis já se tornou SAF. É um caminho que a Federação vê com bons olhos, porque um clube com dono é mais fácil da Federação trabalhar, negociar em qualquer circunstância? Bom, vamos lá, rapidinho. Primeiro, em relação à arbitragem, eu já disse isso publicamente. No ano passado, a arbitragem foi muito criticada e a gente sabe que existe esse recurso do VAR. Então, a federação, junto com os clubes, todos, fizeram um esforço para que nesse campeonato pudéssemos ter VAR em todas as rodadas. Isso não é garantia de que não teremos lances polêmicos, de que não teremos erros, como vocês têm visto aí em outros campeonatos que utilizam a tecnologia. Mas nós acreditamos que haverá sim uma redução significativa daquele erro crasso, né? É o que a federação pode fazer e se está dentro, digamos assim, da competência dela, acho que ela tem que investir nisso e tem que levar essa proposta para frente. Então, com muita alegria, teremos VAR aí em todos os jogos do campeonato. Em relação à SAF, a federação vê sim com bons olhos essa questão dos clubes mudando a sua formatação, se tornando clubes cada vez mais profissionais e empresariais, é algo que pode sim colaborar e fortalecer o nosso futebol. Então eu torço para que de fato seja um modelo vitorioso e que possamos ter cada vez mais clubes adotando aí essa forma de gestão. Presidente Adriano Aro, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço, até a próxima.
Eu que agradeço, Everton. Um abraço a todos aí. Até mais. Tá, então, pessoal, eu vou para um rápido intervalo. Você deixou pro presidente, bacana, ele vai achar que eu não gosto dele. Desculpa, presidente, senhor presidente, é que o HG realmente está me boicotando aqui, não é de hoje, hein? Depois a gente vai ter uma conversa aí. Quer saber a verdade dos fatos? Não. Quer saber a verdade dos fatos? Foi porque eu fiz 2 perguntas. É lógico, Foi porque filha eu da fiz duas mãe. perguntas. A verdade Desculpa. dos fatos eu conto. Ele tem razão. Há alguma coisa entre nós. 3 minutos e meio de